Então, Wagner será o terceiro orador. O deputado Elmano terá os 15 minutos regimentais. Tem a palavra, deputado. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Daniel Oliveira, muito bom dia. Bom dia, deputados e deputadas, imprensa aqui presente, servidores da casa, pessoas que nos acompanham. Eu estou vindo hoje, senhor presidente, falar de um tema que considero muito importante para o estado do Ceará e para a nossa região. Na verdade, dois assuntos. Há cerca de 10 anos atrás, era então o ministro da Integração Nacional, o ex-ministro Ciro Gomes. Nós tínhamos como ministra do Meio Ambiente a candidata a presidente, companheira Marina, e o então ministro da Ciência e Tecnologia, o companheiro Eduardo Campos. Esses três ministros editaram uma portaria conjunta, criando um grupo de trabalho para analisar quais as regras para que um município integrasse ou não a chamada região do semiárido, ou mais conhecido popularmente, antigamente, como polígono das secas. Esse grupo de trabalho fez um trabalho extensivo e passou a utilizar 3 critérios para que um município integre a região do semiárido. O primeiro critério é que naquele município a chuva que tenha durante um ano seja de 800 milímetros para baixo. Ou seja, todo município que chover abaixo de 800 milímetros entra na região do semiárido. O segundo critério é o que ele chama de índice de aridez. Ou seja, há uma determinada configuração de chuva e temperatura que faz com que aquele município tenha uma aridez até um determinado percentual. E o terceiro critério é o déficit hídrico, em que esses técnicos estudaram os últimos 30 anos de chuvas no Nordeste inteiro para classificar se o município é ou não, ou deve ou não ser integrante da região do semiárido. Esses estudos exigem que os dados tenham pelo menos uma periodicidade de 30 anos. Senão, ele não é utilizado para a análise da integração desses municípios na região do semiárido. E por que é que isso é importante e qual é a consequência disso para o estado do Ceará? Para que vossas excelências tenham uma ligeira segurança da importância desse tema. 2 municípios do Ceará, Itapipoca e Amontada. Quando possível, Itapipoca, pois não, deputado Roberto. Itapipoca, um agricultor faz um financiamento no Banco do Nordeste e paga uma determinada taxa de juro. O mesmo agricultor, lembrando que a Amontada foi distrito de Itapipoca, emancipado de Itapipoca. Pois bem, Itapipoca é do semiárido, Amontada não é. Aracati, depois desse estudo, integrou, pelo déficit, pelo índice de aridez, integrou a região do semiárido, pois Beberibe não é. Portanto, nós temos no estado do Ceará situações de municípios com clima, vegetação, solo muito semelhantes. E os trabalhadores rurais que fazem empréstimo no BNB e Itapipoca pagam um valor pelo seu empréstimo e o de Amontada paga muito mais. Mais grave, se uma indústria quisesse instalar em Itapipoca, ela tem um benefício porque lá é do semiárido e Amontada não tem. Se ela fosse instalar
em Beberibe, ela não tem. Se ela fosse instalar em Aracati, ela tem. Portanto, a portaria, ainda de 2005, 89, do então ministro Ciro Gomes, causou distorções no nosso estado que prejudica diversos municípios e que nós precisamos avaliar. É importante que se diga, a própria portaria, na sua justificativa, diz que é razoável que a cada 10 anos a gente faça uma reavaliação dos estudos. Como a portaria é de março de 2005 e nós estamos em 2015, eu estou solicitando que nós possamos, junto aos nossos senadores, deputado Daniel Oliveira, já tratei desse assunto com o senador Zé Pimentel. Tenho certeza, pela sensibilidade que o senador Eunício tem... Excelência, quando possível, uma parte. Pois não. Com os agricultores, que nós possamos, assim como procurar senador Tassi e as bancadas federais nossas, de que possamos, junto ao Ministério da Integração Nacional, nós temos, após 10 anos, a reanálise da portaria para que municípios do Ceará, claramente prejudicados em seu desenvolvimento, porque estão fora dos benefícios dos programas como o FNE, do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste, e possamos, dessa maneira, consertar esse grave equívoco. Da mesma maneira, e assim em seguida darei os apartes, há algumas semanas atrás, o ministro das Minas e Energias apresentou um estudo ao Senado Federal com uma nova tecnologia no Reino Unido, no Japão e nos Estados Unidos. E qual é o estudo que está sendo feito experimental? É a utilização dos espelhos d'água de reservatórios para lá colocar placas para a produção de energia solar, e com isso nós temos uma fonte de energia renovável. E para nós qual é a importância? É porque se eu tenho uma placa sobre a água, eu tenho uma sombra que pode diminuir inclusive a evaporação. Ou seja, eu diminuo a evaporação do reservatório de água do meu estado e ainda consigo produzir energia solar. O Ministério das Minas e Energias está fazendo um plano piloto em Sobradinho, no Amazonas, e nós do Ceará não estamos atentos a essa tecnologia. Eu fiz um pequeno estudo do espelho d'água dos reservatórios do estado do Ceará, e é impressionante. Nós temos 156 mil hectares de área que poderíamos ter com placas para a produção de energia solar. Estou falando de reservatórios e que o espelho d'água mapeado pela Agência Nacional de Águas, somando as hectares que os reservatórios têm de espelho d'água, soma 156 mil hectares que estariam disponíveis para a produção de energia solar. E é evidente que nós deveríamos ter um programa no nosso estado que permitisse incentivar as indústrias de produção de energia solar, e é claro que nós temos que compatibilizar, pois não, a produção de energia solar com a piscicultura. Nós não podemos, evidentemente, cobrir toda a área sob pena de não permitir a pesca. Então eu queria trazer aos meus pares essas duas iniciativas que creio muito importantes. A primeira é uma ação política para rever a portaria do então ministro Ciro Gomes, para incluir municípios do Ceará que estão prejudicados. E o segundo é nós debatermos a criação do Estado de um programa de incentivo à energia solar nos espelhos d'água dos nossos reservatórios, que somam mais de 150 mil hectares. Com a palavra agora uma parte, deputado Roberto Mesquita. Se possível, Leonardo Pinheiro, deputado. Deputado, eu gostaria de lhe parabenizar por trazer o tema que trata o cidadão cearense de duas formas. Nós temos no estado do Ceará uma lei
que faz com que nós tenhamos tratamentos distintos para pessoas iguais. No caso, Vossa Excelência cita um exemplo perfeito, que é o da cidade de Amontada e da cidade de Itapipoca. E o que separa os dois municípios é uma linha imaginária, é uma reta. Aquela propriedade cuja sede está no cartório de Itapipoca tem o benefício, e a propriedade que a sede está no cartório de Amontada não tem o benefício. Daí não ter os rebates que os bancos, as instituições de crédito oferecem para os municípios que estão no semiárido, a dificuldade de atração de investimentos, notadamente cidades jovens como Amontada, que precisam trazer para ali indústrias para gerar emprego e renda. E esse assunto que Vossa Excelência traz já no início de seu mandato, que já foi aqui diversas vezes tratado por muitos deputados, Leonardo Pinheiro, já agora também pelo deputado Moisés Braz, deputado Sérgio Aguiar, agora com essa iniciativa vista por Vossa Excelência, que a portaria já permite que nós possamos incluir novos municípios. Eu tenho certeza que nós, se lutarmos e conseguirmos que a bancada federal, notadamente os 3 senadores, se empenhem para tratar desse assunto, nós corrijamos essa distorção. Os municípios também têm outra característica. Veja, por exemplo, o município de Acaraú. Mesmo que tenha uma região litorânea, como é a cidade de Acaraú, ali no nascente, lá também é Acaraú. E lá, o Acaraú não faz parte do semiárido. O estado do Ceará, pela sua natureza, devia estar todo no semiárido. E todos os municípios terem a mesma possibilidade para poder se desenvolver, tanto na agricultura como na indústria. Queria lhe parabenizar, deputado, e dizer que quero me somar a Vossa Excelência para que essa injustiça cometida com alguns municípios deixe de existir no nosso estado. Eu que agradeço, deputado Roberto Mesquita. Deputado João Jaime. Deputado, quero parabenizá-lo também por trazer esse tema que, como falou o deputado Roberto Mesquita, já foi trazido aqui várias vezes por outros deputados, mas Vossa Excelência traz uma novidade, uma janela onde a gente pode corrigir esse erro desde a fundação da Sudene, do Banco do Nordeste, que se utiliza para incentivos fiscais essa divisão do que é semiárido e do que não é semiárido. E eu acho que isso, quando foi feito lá atrás, porque é muito antiga essa divisão, remonta mais de 30 anos, 40 anos talvez, e foi feito politicamente, porque nós temos estados aqui vizinhos, como o Rio Grande do Norte, a Paraíba, que tem municípios que têm características muito menores de se tornar semiárido, e são municípios do semiárido. E o estado do Ceará tem essa injustiça, principalmente no litoral norte, onde você tem ali de Amontada até Chaval, todos aqueles municípios, Itarema, Caraú, Cruz, Jijoca, Camucim, são municípios que, não sei se Bela Cruz, também acho que Bela Cruz também não é considerado semiárido, tem todas as características e não é semiárido. O estado do Ceará, talvez se você fosse tirar alguma parte para dizer que não é semiárido, seria o maciço do Baturité, que depois desses 5 anos de seca está mais semiárido do que muitos municípios do estado do Ceará. A proposta de Vossa Excelência é excelente e ela é oportuna, porque ela vem numa hora que nós temos a janela dos 10 anos para se rediscutir. Agora, eu sugiro a Vossa Excelência, para que a gente torne isso prático, que se crie, a gente pode pedir ao presidente, uma comissão aqui desta casa, não precisa ser uma comissão grande não, de 3 ou de 5 deputados, que se responsabilizem por fazer esses contatos, para que não fique só aqui na nossa palavra, no nosso discurso, e isso se perca, essa grande oportunidade de corrigir essa grande injustiça com muitos municípios do estado do Ceará. Eu agradeço, deputado João Jaime. Deputado Almano, concordo com Vossa Excelência. Adicionei 3 minutos ao vosso Muito obrigado. Para Vossa Excelência ter certeza, Vossa Excelência está dizendo, como está correto o que Vossa Excelência está dizendo, a própria fundamentação da portaria, um dos critérios para analisar como se define o município é a viabilidade política. Se analisou a viabilidade política da proposta para a portaria. Por quê? Porque, na verdade,
tem uma parte do Espírito Santo que não deveria integrar, e praticamente todo o Ceará deveria. Há um dos critérios sugeridos pelo BNB, em estudo realizado com a FUNSEMI, que é de unidades ecossistêmicas, que analisa o bioma de cada região do semiárido, e esse critério não foi utilizado. Com esse critério, 181 municípios do Ceará integrariam a região do semiárido, resolvendo praticamente o nosso problema. Dessa maneira, eu queria dar agora uma parte ao deputado Leonardo Pinheiro. Deputado, o tema que Vossa Excelência traz esta tribuna da importância extremamente grande, no sentido de fazer essa mobilização da bancada federal, porque, afinal de contas, a lei que define a área do semiárido é uma lei federal, não é? Mas é de importância muito grande Vossa Excelência atentar para isso, tendo em vista os benefícios que aquelas pessoas que moram na região do semiárido devem ter em relação aos empréstimos, em relação aos benefícios que pode advir do governo, no sentido de melhorar as condições de vida nessa região. Muito importante, deputado, e para finalizar, queria aqui também só ressaltar a importância do segundo tempo que Vossa Excelência traz, a questão da energia solar. Nós temos dificuldades na questão da agropecuária, que é a principal fonte de renda do homem do sertão, a questão da agropecuária, mas nós temos muita dificuldade e temos que aproveitar as vocações naturais do nosso Estado, as potencialidades, e uma enorme energia solar, uma das maiores do mundo. Nós temos uma das maiores solaridades de todo o planeta, então um potencial enorme que pode ser muito bem aproveitado no futuro. Infelizmente, as tecnologias, para isso, são caras, tem que haver financiamento, tem que haver vontade governamental para que se torne uma realidade, não é? Mas, com barateamento das tecnologias, com certeza, daqui a pouco vai ser viável, e nós temos que começar de agora a atentar para essas questões. E queria aqui só ressaltar a importância do estudo que Vossa Excelência fez, de essas placas serem colocadas justamente nos espelhos d'água, diminuir assim a evaporação, que também, obviamente, se torna uma das maiores do mundo. Então, são dois assuntos muito importantes que Vossa Excelência traz para a sociedade cearense, e eu não gostaria de ter dado essa contribuição. Eu que agradeço, deputado Leonardo, dizendo que a energia solar precisa de muita área. Então, o terreno que teria que ser disponibilizado estaria resolvido se nós usássemos o reservatório. E volto a dizer, são mais de 150 mil hectares. É muita área. Deputada Silvana, Vossa Excelência, o meu tempo está acabando, mas... Serei bem breve, deputado. Só para me associar a Vossa Excelência, já fui perguntar ao deputado Daniel Oliveira sobre o posicionamento do senador Eunício Oliveira, do nosso partido, do nosso PMDB. Ele é favorável, sim. Então, já para alegrar Vossa Excelência, tranquilizar a todos nós. E também solicitar e divulgar que nós apresentamos um projeto, deputado, para que o governo do Estado dê o exemplo, instituindo energia solar em todos os prédios públicos. Mas essa é uma ação tão pequena, é nada, porque quando você autogera energia, você já dá o modelo para as pessoas também se empolgarem, e nessa crise que nós vivemos de geração de energia, eu entendo que será um grande benefício que o governo do Estado vai estar fazendo para todos nós. E sugiro, inclusive, que exista, deputado Elmano, um financiamento para pessoas comuns, como nós. Você quer gerar a sua energia? Então, que tal o governo federal, aqui no caso seria o governo federal, financiar esses recursos através do empréstimo mesmo, que eu tenho certeza que a gente vai estar dando exemplo na Alemanha, por exemplo, que lá eles não têm o sol que nós temos, é ínfimo, faz até vergonha dizer que lá eles utilizam bem mais que a gente, e nós aqui que somos um estado, um país, que temos o sol quase a 100%, próximo de 90% aí do ano, a gente não está utilizando bem esse recurso natural. Obrigado, deputada Silvana. Então, só concluindo, presidente, dizer a nossa sugestão para que nessa casa a gente tenha uma comissão. O nosso coordenador da bancada federal, o deputado Zé Ayrton, está contactado sobre isso. O nosso senador Pimentel, fico feliz que o senador Eunício possa nos ajudar. O Ministério das Minas e Energia do PMDB, o Ministério da Integração Nacional, para nós fazermos contato, para que a gente dessa maneira possa, o Ceará está à frente de um projeto de produção de energia solar nos nossos reservatórios, e definitivamente a gente rever essa portaria para que municípios do nosso estado, que hoje não integram a região do semiárido, deixem de ter o prejuízo de não ter acesso a políticas industriais e a subsídios para os agricultores, e integrando a região do semiárido. Para isso, após 10 anos, a revisão da portaria número 89 do Ministério da Integração Nacional. Era isso, muito obrigado, senhor presidente. A mesa toma